E aí, galera, que clássico é esse, hein, ô? É, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense. Erros iguais também. Clássico, da melhor qualidade. Não foi. Foi um bom jogo. Poderia até ser de boca cheia. Se não fossem os jogadores de meio do campo, o clássico seria muito melhor. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Eu vou explicar. É o seguinte, meio do campo do Botafogo, Nilton sabe jogar, Marlon Freitas sabe jogar, Rodrigues sabe jogar e Savarino. Praticamente são os 4 homens de meio do campo. Quando vai um pouco mais o Rodrigues, entra o Savarino. Tá certo? É isso? Muito bem. Não é isso. Fluminense, meio do campo, Martinelli, Hércules e Acosta. E um pouco do Cerne e um pouco do Canóbio. Mas vamos deixar aqui com os 3. Acosta, Hércules e Martinelli. Esses 3 jogadores de meio do campo, estou colocando o Rodrigues no meio do campo, estou tirando o Savarino, que sempre vai um pouco mais, para me posicionar com esses 6 jogadores. Todo mundo sabe jogar. Mas aí tem o Botafogo no seguinte, pega o Marlon Freitas, sabe fazer lançamento. Tal, ótimo. Mas quando segura a bola, aí toca. Para quem? Aí vem o Rodrigues. O Rodrigues está no meio de um monte de gente e não consegue coordenar o jogo para os homens de frente, para os laterais que vêm apoiando e para ele mesmo fazer a jogada. Era bloqueado. Por outro lado, o Acosta. Acosta abaixo a linha. Está ali, vai para ali, toca. Ele é habilidoso. Toca aqui, tá. Mas ele não pode ficar no bolo. Ele é pequeno demais. Os caras não veem ele, passam por cima dele. Sabe? É muito pequenininho. O que esse cara está fazendo aqui, porra? Está atrapalhando a gente. Tá? Não é. É que ele é pequeno, mas ele é muito habilidoso, inteligente. Como exatamente o Rodrigues também. Por isso é que eu estava trocando no comentário, estava trocando o Rodrigues pelo Savarino, que é mais esperto. É mais esperto, vamos trocar aqui. Mas não, porque o Savarino já jogou várias vezes como terceiro homem de meio de campo. Né? Muito bem, então o que acontece? O Fluminense tem o Serna, está tocando aqui, mete o lançamento para o Serna e ele vai embora. Ou para o Canóbio. Mas às vezes estão muito atrás. E eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu tenho um jogador rápido, cara. Eu venho com ele até aqui. Ele não pode vir aqui. O Canóbio é outro jogador rápido. Tá bem. Ele fecha o meio do campo, ajuda o meio do campo. Ao invés de pegar as costas do lateral, às vezes ele está marcando o lateral, porque ele está atrás do lateral. É prejuízo, cara. O cara não tem motor na cintura. Então, e eu tenho a bola nos pés, eu quero fazer um lançamento. E não posso. Sou obrigado a ficar tocando aqui. Toca aqui. Aí toco para a Acosta. Ele arruma, ajeita, puxa. Tal. Aí trombam ele e levam a bola. Então eu achei meio do campo, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, bons jogadores, não estou discutindo isso, mas enrolados. A bola não chegava para o Cano e chegou 2 vezes, 3 vezes, eu vou exagerar, 3 vezes para o Cris Ramos, do Botafogo. Como? Lançamento pela meia direita. Ele deslocou, ele saiu do meio, veio aqui e meteram a bola lá de trás para ele. 3 vezes. Aí o Fluminense bloqueou. Acabou. Ele não recebeu mais uma bola. A mesma coisa, o Cano. O Cano veio aqui, parou aqui, furou. O Cano furou aqui. O que você está fazendo aqui? Vai para lá. Só que a bola não chegava lá. Por quê? Porque o Hércules está, né, meio coordenação, meio marcação, mas mais atento na marcação. Como
O Martinelli é a mesma coisa. Bom, e o cara que coordena isso aqui, quem é? É a Costa, exatamente. E não estava funcionando à frente, exatamente por causa dessa coordenação. O Serna estava bem. Eu também não entendo o Fluminense. Serna na lado esquerdo e Canóbio do lado direito. Aí, de repente, troca. A troca é melhor para o Fluminense. O Serna pela direita e o Canóbio pela esquerda. Bom, mas de uma maneira ou de outra, eles sabem se virar pelas extremas. Só que não aguenta. Ele vai lá 3 vezes, volta 3 vezes, não tem a quarta, ele não vai mais. Ele vai só na metade. Então eu acho que também fica devendo isso aí. Porque o René, por exemplo, ele apoia até aqui. Ele não vai, ele não se mete aqui. Por exemplo, como o Cuiabano. Cuiabano entrou como ponta esquerda porque o Marçal é o lateral esquerdo. Mas o Marçal dá campo para ele. Ou o Marçal vai, e ele fica ali, vai um, vem outro, vão os dois. Não é como do outro lado, que tem o Vitinho, só que do lado direito não acontecia nada para o Botafogo do lado direito. Era só o Vitinho. E estava um buraco aqui, porque ele ia e não tinha ninguém para ficar. Tinha que explorar, o Fluminense tinha que explorar essa descida do Vitinho. E não soube explorar. Muito bem. Então, ficou o dito pelo não dito. Eu falei no meu comentário lá na Rádio Tupi o seguinte: eu trocaria o meio do campo. Eu preciso de um cara que chegue um pouco mais na frente, que apoie, saia desse bolo e vá embora. Pode ser o Hércules? Pode. Pode ser o Martinelli? Pode, que eles sabem fazer. Então, adianta um pouco e mete um deles mais lá na frente. Entrou o Lima aos 32 minutos. Foi outro meio do campo. Foi outra movimentação a partir do meio do campo para dentro da área. E aí, o Cano fez um gol aos 32 minutos, primeiro gol do Fluminense. Foi uma tabela com o Hércules tocou para o meio, a bola subiu, bate e rebate, e o Bacholinha foi lá, Bacholinha do Hélio, foi lá e meteu o gol de cabeça. Ele é baixinho, mas ali ele resolve. Ele podia ser alto e não resolve nada aqui no meio, porque não é a situação dele. Por isso é que o meio do campo tem que empurrar ele. Vai para lá. Esse terceiro homem tem que empurrar ele. Bota ele lá que ele se vira todo. Então fez o primeiro gol. E o segundo gol, no segundo tempo, o Serna chutou e o Léo Link fez uma grande defesa. Depois o Cuiabano entrou na linha de fundo, cruzou, quase saiu o gol. E aí veio os 43 minutos, o Martinelli ligado, numa saída errada do Botafogo, ele roubou a bola e meteu no Lima, que estava lá. Se o Lima estivesse aqui, seria mais um Hércules, que estava aqui ao lado do Martinelli. Roubou a bola, entregou o Lima recebeu a bola, entrou, deu um corte no Marlon Freitas e meteu no canto, de efeito no canto direito do goleiro. Aí, 2-0, acabou o jogo. Então, o meio do campo, erraram os jogadores de meio do campo e depois acertaram, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. Mas o Fluminense, exatamente pela entrada do Lima no lugar do Acosta. Por quê? Porque o time do Botafogo, ele trocou também o terceiro homem de meio do campo dele. Por isso que eu estou me baseando nesse comentário, nisso aí. Ele botou o Kadir. Aí botou no lugar do Savarino o Arthur. Tirou o Savarino, empurrou o Arthur na frente. Tirou o Rodrigues, botou o Kadir. E tirou o Cris, eu não tiraria. E botou o Cabral. Tá certo? Muito bem. Tirou o Marçal e botou o Matheus Martins. E pegou o Cuiabano e botou no lateral. Então o que tinha que acontecer? O Cuiabano e o Matheus Martins,
Eles tinham que jogar os dois por aqui. Mas o Matheus ficou aqui, ó. Toca, passa o Cuiabano. Ele aí mete a bola. Um só, a marcação e a cobertura matavam ali. Então ele ficou sem passagem aqui, o Cuiabano. Que o Matheus Martins deveria fazer isso. Junto, está perdendo o jogo, junto com o Cuiabano. Não aconteceu. E um outro detalhe, ele poderia até complicar a defesa do Fluminense. Se ele pega o Cris Ramos, é um cara alto, e com uma certa habilidade. E o Arthur Cabral, os dois centroavantes, ele botava quatro e os dois. Os quatro no meio do campo, dois acompanhavam. E dois ficavam. Mais os laterais. Ia render muito mais do que rendeu. Você tirou um e botou o outro, fazendo a mesma coisa. Ou seja, nada. Então, é 6 por meia dúzia. Não adiantou nada. Se já estava perdido o Cris Ramos, o Cabral ficou muito mais perdido. Porque o Cris Ramos ainda tem alguma coisinha. Né? Um toque aqui, um toque ali. O Arthur Cabral não tem nada. Então, ficou o Botafogo perdido nisso aí. E perdido nisso aí, perdeu o jogo de 2, porque o time do Fluminense se arrumou mais rapidamente. Principalmente no meio do campo, facilitando para a galera toda lá da frente. E aí o Canóbio saiu, não concordei, entrou o Soteldo. Pegou na bola 2 vezes. Então, para você tirar um jogador e botar outro, o Canóbio estava cansado, mas então tá bem. Mas não estava cansado, então não tem que tirar para botar o Soteldo. O Soteldo não fez nada, então não adianta. Então ficou assim, o Fluminense ganhou o jogo, melhorou na tabela. Vamos ver o que esse novo treinador tem a dar. Porque o treinador, eu gostei do seguinte, ele passava o lateral e ele corria com o lateral, ele pelo lado de fora e o lateral pelo lado de dentro. Teve uns 2 momentos, a televisão mostrou ele correndo por dentro do campo. Ele correu por dentro do campo. E o cara por aqui. Quase ele não sabia se ele era ponta ou lateral que vinha no apoio também, entrando por ali. Entusiasmado, gritando, discutindo. Esse é o treinador, não é aquele que está assim, ó. Sabe quem é esse treinador que está assim? De vez em quando. É o treinador do Botafogo. Não vai. Então, 2-0 Fluminense, ficou da melhor qualidade. E o craque do jogo? O craque do jogo! Eu gostei muito do Lima, da entrada do Lima. Mas vou ficar com Martinelli. Valeu? Craque do jogo. Agora, a baranga eu vou ficar com o Rodrigues. Não gostei do Rodrigues, não. Ramon Abate Abel. E Daniel Bins. Juiz e VAR. 0! Valeu, galera. Valeu, Tricolor.